Bom dia pessoal, meu nome é Edmilson, eu sou professor de língua portuguesa e hoje eu darei aula para o 6º ano. Vamos começar então pelo tema pontuação, né? Acredito que vocês já tenham visto já em algumas aulas, então talvez não seja nada novo para vocês. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais, de repente rever, tirar algumas dúvidas e assim poder estar trabalhando de uma maneira mais interessante esse tema que é tão importante no dia a dia para que nós consigamos utilizá-las bem ao escrever e ao falar também, porque a pontuação ela se insere na língua falada e na língua escrita. Então vamos lá. Na língua escrita, os sinais de pontuação representam a entonação, isto é, o tom de voz que o falante emprega em determinada situação, e também fazem ligações entre palavras e partes do texto, conferindo-lhe sentido. Ou seja, a pontuação ela faz com que a gente consiga colocar o sentido desejado, seja na palavra falada ou na palavra, ou melhor, seja na frase falada ou na frase escrita. No primeiro momento, nós iniciaremos pelos parênteses. Vamos ver então em quais situações podemos utilizar os parênteses de maneira adequada. Então aqui, onde utilizar os parênteses? Primeiro, isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativos, data e também podem substituir a vírgula e ou o travessão. Vamos a esses dois exemplos aqui. Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość. Coloco aqui 1871, é a data em que ela nasceu. Necessariamente não preciso expressá-la nessa mesma frase, mas fica aqui entre parênteses para que o seu leitor possa saber a data em que ela nasceu. Na sequência, nós temos, numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época, ele veio nos visitar pela última vez. Essa informação adicional que eu coloco aqui, olha, meu caçula era um bebê, nessa época. É uma informação que eu quero acrescentar à minha frase. Numa linda tarde primaveril, ele veio nos visitar pela última vez. Então eu acrescento que ele era um caçula ainda nessa época, ou seja, uma criancinha pequena, tá bom? Então essas são algumas funções dos parênteses. Espero ter esclarecido nesse momento, mas havendo dúvida, vocês terão os professores de cada de cada turma à disposição para poder tirar alguma dúvida a mais que vocês achem necessário. Saindo dos parênteses, vamos agora para o ponto de exclamação. Em que situação eu devo utilizar a exclamação? Após o vocativo. O que é o vocativo? É aquela palavra que eu utilizo para fazer um chamamento. Por exemplo, Juliana, bom dia. Eu chamei a pessoa com a qual eu falei pelo nome. Necessariamente eu não preciso usar o nome da pessoa para poder me dirigir a ela. Eu simplesmente passo por ela e falo bom dia, boa tarde. Nesse momento eu tive a necessidade de chamá-la pelo nome, Juliana. Por quê? Para de repente fazer uma menção direcionada ao meu bom dia, né? Mas necessariamente não haveria necessidade. Então, a essa palavra nós dizemos vocativo, é aquela palavra de chamamento que eu uso para me direcionar a uma pessoa. Depois nós temos uma outra situação de uso da exclamação, final de frases imperativas. Nós sabemos que imperativa é um modo verbal, né? Então, onde os verbos têm uma conjugação específica, esse é o lugar onde eu devo também utilizar a exclamação. Fuja, né? Coloco aí a exclamação. Eu coloco nessa frase a ideia de ordem, de alerta, fuja, né? Então nesse momento cabe, portanto, o ponto de exclamação, ou o sinal de exclamação, melhor dizendo. Um outro exemplo, após interjeição. Ufa, graças a Deus, né? Eu tenho aí então uma ideia de desafogo, eu estou mais
tranquilo, eu saí de uma situação de cilada ou de aperto, então, ufa, graças a Deus. Então, nós podemos também utilizar o sinal de exclamação. E por último, após palavras ou frases de caráter emotivo ou expressivo, eu quero colocar emoção ou dar ênfase à minha fala, então eu posso também colocar o sinal de exclamação. Que lástima, que é o mesmo que pena. Nesse momento cabe também o sinal de exclamação. Muito bem, vamos ver mais alguns sinais de pontuação que nós podemos fazer uso dele. Aqui nós temos o ponto de interrogação. Esse já é bem simples, né? Então vamos ver em quais situações que eu posso aplicá-lo. Em perguntas diretas. Em perguntas diretas, no caso aqui. Então, quando você chegou, né? Por se tratar de uma pergunta, coloco ao final desta frase o ponto de interrogação. Na sequência nós temos uma outra situação onde eu posso utilizá-los. Vejam só, às vezes pode ser utilizada junto a um ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Então eu posso colocar a interrogação junto com a exclamação para dar um pouco mais de ênfase à minha fala, né? Então aqui, vejam só, não acredito, é sério? Então aqui cabe bem uma interrogação e uma exclamação. O próximo ponto que nós vamos ver agora é o ponto e vírgula, né? Utiliza-se ponto e vírgula para separar os itens de uma sequência de outros itens. Então, olha só, a receita de uma comida que você possa preparar é um lugar bem interessante para a gente colocar aí como exemplo. Eu vou elencar quais itens eu vou utilizar para a realização dessa receita. Então, no primeiro momento nós temos, eu vou precisar do quê? Vejam só, uma xícara de trigo, ponto e vírgula. 4 ovos, ponto e vírgula, uma xícara de leite, ponto e vírgula, uma xícara de açúcar, ponto e vírgula, uma colher de fermento. Ao finalizar o meu último item, eu coloco então aí o ponto final, porque encerraram-se os itens que eu utilizarei para realizar essa receita, para fazer essa receita. Então, nos anteriores eu coloco ponto e vírgula e ao final eu encerro esses itens com ponto final, certo? Um outro momento em que eu posso utilizar o ponto e vírgula, vejam só. Utilizamos ponto e vírgula também para separar orações coordenadas muito extensas, ou orações coordenadas nas quais já se tem utilizado a vírgula. Então vamos lá. O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida. Quando a bronquite crônica, de que sofria desde moço, se foi transformando em opressora asma cardíaca. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. O Visconde de Inhomerim, Visconde de Taunay. Então aqui nós temos um fragmento do livro, né? O Visconde de Inhomerim, do autor Visconde de Taunay. Aqui, então, para separar uma ideia que foi finalizada e depois para trazer uma outra ideia e assim finalizar essa sentença. Muito bem. Então, esses são os pontos, as situações nas quais nós podemos fazer uso desse sinal, no caso, o ponto e vírgula. Vamos para o próximo tópico, então. E, por fim, nós vamos falar das aspas, né? As aspas são utilizadas com os seguintes objetivos. Primeiro deles, isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias ou estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Muito bem, vamos ver aqui a primeira. A aula do professor foi irada. Essa palavra é a mais utilizada no quê? No meio de vocês. É uma palavra utilizada pelos jovens, né, para dizer que a aula foi muito boa, né? Então nós colocamos aí uma aula irada, traz-se uma nova ideia para essa palavra, portanto nós podemos dizer também que é um neologismo, né? E aí a gente coloca entre aspas. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente, né?
Então, eu coloco aí feedback. Por quê? Aqui nós estamos utilizando uma palavra estrangeira, vem do inglês, feedback. Coloco entre aspas, porque ela não é, para que eu deixe claro que ela não é uma palavra portuguesa e que feedback quer dizer uma ideia de retorno, né? A pessoa me deu um retorno sobre aquele assunto, né? Então, ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Depois, indicar uma situação direta. Vejam só aqui, abre aspas. Ia viajar, viajei 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. O prazer de viajar, de Eça de Queiroz. Então aqui, uma citação direta, eu estou citando então um trecho, um fragmento da obra O Prazer de Viajar, do autor Eça de Queiroz. E por último, uma outra situação, então vamos lá. Quando houver a necessidade de utilizar as aspas dentro de uma sentença, onde ela já esteja presente, usa-se a marcação simples, né? Que é o quê? É apenas, lembre-se que observe que a aspa, ela tem como se fossem duas vírgulas acima, né? Como se fossem duas vírgulas acima. Então, para esse caso, né? Quando houver a necessidade de utilizar aspas dentro de uma sentença onde ela já esteja presente, usa-se essa marcação simples, ou seja, apenas aquela virgulinha lá em cima e não a dupla. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de português a respeito de pontuação. Qualquer dúvida, vocês sabem que poderão contar com os professores de cada um de vocês. Então, bons estudos e até a próxima.